Olá, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial em mais um episódio do nosso L4 Podcast. É o Jamison, da Jansoft, mas como vocês sabem, eu gosto muito mais que o nosso convidado se apresente do que eu faça essas apresentações, porque eu acho que fica mais natural. Jamison, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria aqui, inicialmente, que você falasse um pouco de você, do Jamison empresário, como é que você começou. Por favor, se apresente. Parabéns pelo podcast, né? Pela sua trajetória incrível. Eu sou Jamison Ferreira, sou pai, né? Tenho 3 filhos, sou empresário, tenho 12 negócios aqui em Sergipe de tecnologia. Eu comecei, meu pai foi peão de boiadeiro, então meu primeiro brinquedo que ele me deu, quando a profissão deixou de existir, ele foi trabalhar numa fábrica de carrocerias, ele fazia carrocerias para transportar gado também. E meu primeiro brinquedo foi um carrinho de mão para pegar carrego na feira lá de Itabaiana. E eu pegava carrego na feira. Depois ele montou uma fabriqueta no fundo do quintal, eu fui fazer móveis com ele, né? Cadeira, mesa, estantes. E eu passei a invernizar e lixar esses móveis. Só que o pó fazia muito mal, eu passava mais tempo no hospital doente do que trabalhando com ele. Procurei outra oportunidade em Itabaiana. Consegui de garçom numa lanchonete, o Terraço, ainda existe essa lanchonete itabaiana, só mudaram os donos, e chegou vizinho ao Terraço, uma ótica, né? Tinha uma ótica, que é a Ótica Brasil, que hoje é By Brasil, e me convidou, me vendo trabalhar como garçom, me convidou para trabalhar nessa ótica. Eu fiz óculos durante um tempo, chegou em Itabaiana um curso de informática, eu fui fazer esse curso, né, tecnologia, informática, eu fui fazer, me apaixonei por tecnologia, comprei logo meu primeiro TK-90X. Foi longe agora. Isso em 86, 87, e comecei a programar, desenvolver programa. A escola, ia todos os dias lá na escola, perturbar os professores, e eles me convidaram para ser monitor na segunda turma. Né? E essas escolas antes passavam 4 meses numa cidade, 4 meses em outra, e na segunda turma me convidaram para ir para Lagoinhas, na Bahia, onde eles iam montar outra turma lá. E eu acreditei na tecnologia, eu vou. E aí pedi as contas lá da ótica. Já foi visionário lá em 87? 88 já. E aí eu fui para Lagoinhas, essa escola ficou um tempo em Alagoinhas, Catu, Camaçari, Candeia, naquela região da Bahia, e fui convidado para ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí eu olhei no mapa onde era, vi quanto era a passagem de ônibus na Gontijo. De Itabaiana para o Brasil e para o mundo. E eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu estudei, né, informática, coordenei professores lá. E em 89 resolvi montar meu próprio negócio, voltei para Itabaiana e montei uma escola de informática. E aí da escola de informática foi quando surgiu a possibilidade e a oportunidade de desenvolver sistemas, né? Na época não existia sistema para cálculo de imposto de renda. A Receita Federal não disponibilizava. E aí o saudoso contador Ayrton Almeida Maciel disse: se você fizer um sistema que me atenda, eu compro de você. Porque, Laura, todo início é complicado, é difícil. Eu visitava os clientes e recebia muitos não, porque eles me faziam uma pergunta: qual o seu know-how? Pronto, olha, você chegou numa... É engraçado porque quando você fala da sua história, você é um empreendedor nato desde muito pequeno. Forçado pelas circunstâncias familiares ou não, eu acho que as pessoas têm esse dom de perceber um empreendedorismo dentro de si e desenvolver isso depois. Esse não faz parte da nossa vida empresarial. Mas eu acho que a gente tem uma cultura regionalizada de não, que a gente enfrenta mais barreiras. E eu digo que o Nordeste ele tem uma característica muito própria na questão de venda, que é essa, não sei se é uma desconfiança maior, mas essa exigência de algo mais que lhe torne muito representativo. E muitas vezes você tem esse algo mais, você só precisa de fato desenvolver e ser percebido. Né? Quando você conta a sua história, a gente percebe isso. Desde muito novo, você foi levado a empreender e você, espontaneamente, pela sua
pelo seu dom mesmo, né? Você foi percebendo coisas, porque, veja, hoje a gente falar de tecnologia, a gente não está falando de nada de novo. Todo mundo já está inserido na tecnologia, nossos filhos nascem inseridos na tecnologia. Mas quando você fala de tecnologia, lá em 1988, de você ter a visão de fazer algo numa área que naquela época ainda era nova, já é uma visão mais futurista, né, de empreender. Então, imagino quantos nãos você levou, quantos nãos ainda leva hoje, que a gente não deixa nunca de levar esses nãos, mas eu acho que a experiência também nos traz a possibilidade de virar esse não num sim, né? E aí eu queria que você falasse, você levou vários nãos, mas você é um grande empresário hoje, reconhecido, como eu falei, talvez leve muito menos nãos, porque essa experiência que lhe exigiram no passado, essa referência que lhe cobraram, você já tem. E aí você criou as suas empresas. Exato. Eu pensei muitas vezes em desistir, né, de tanto não que eu levava, porque qual o seu know-how? Eu não tinha know-how, era o primeiro sistema que ia desenvolver. Mas eu ganhei um livro, foi aí que eu me apaixonei pelos livros, de Yogi Mandino, o maior vendedor do mundo, que tinha as 3 palavras que eu me abracei com essas palavras, que é isso também passará. No livro conta que mantém a nossa saúde em equilíbrio, quando a gente tem essas palavras. Isso também passará. E com o apoio da minha mãe, que mesmo sem saber o que eu estava fazendo, o que eu ia fazer para continuar, eu desenvolvi esse sistema para Ayrton e ele ficou encantado, porque ele, enquanto contador, fazia 50, 60 declarações de imposto de renda, os outros contadores faziam 1, 2 que faziam manual. E ele ficou encantado com aquilo e começou a indicar para outras empresas, os clientes dele, e a coisa começou a crescer. E com a necessidade de papel, fita, disquete na época, para suprir a demanda do contador e dos empresários, sim, eu vinha para Aracaju, comprava esses suprimentos e levava para Itabaiana e revendia. E aí surgiu a primeira loja, sim, em Itabaiana. Então, eu conheci, na verdade, através da loja, e não da parte anterior à loja, né? Eu conheci, isso, sim. Aí ficou sistema, desenvolvendo sistema, curso ainda, que eu lecionava à noite, que eu amo ensinar, né? E a loja. E aí começou a crescer Itabaiana, surgiu vários clientes em outras regiões, como Nossa Senhora da Glória, aí eu montei uma loja lá em Nossa Senhora da Glória, depois aqui em Aracaju. Hoje você está com quantas lojas? São 4 unidades, Itabaiana, Glória, Lagarto e Aracaju. Agora você falou uma coisa interessante que eu quero fazer esse recorte aqui, até porque a gente está num podcast que fala de tributário, fala de economia, fala de negócio, fala de empresa. Mas você falou, eu comecei lá atrás, o que estourou foi justamente quando você recebeu a proposta de fazer um programa para imposto de renda. Aí quando você falou imposto de renda, eu falei, nossa, o tributário, né? Porque hoje, Jamison, uma das coisas que eu mais falo para o meu cliente, eu acho que o mercado para a área contábil, tributária, fiscal, ele não cessa nunca. Eu acho que esse mercado é um mercado que vive superaquecido. E por que ele vive superaquecido? Porque nós temos um emaranhado de obrigações tributárias, um emaranhado de questões tributárias que faz com que nós, contadores, quer dizer, eu não sou contadora, né? Tenho até uma formação, mas eu sou advogado tributarista, mas que a gente que trabalha na parte fiscal tributária, a gente precisa de muito auxílio tecnológico para conseguir lidar com a quantidade imensa de obrigações que a Receita Federal e que a nossa legislação nos exige. Com a reforma tributária, eu tenho insistido muito nisso, né? E eu falo nas minhas palestras, nos cursos, invistam em tecnologia tributária. Por um lado, quem trabalha com tecnologia, desenvolvimento de software, programas, IAs, robôs, tem uma grande demanda na mão. Por outro lado, o empresário, que precisa dessa produção, precisa dessa tecnologia, ele vai ter que fazer investimento. E aí eu queria saber de você especificamente, já que você começou lá atrás, não sei se você continua, a gente vai saber agora, se está existindo essa demanda para que a gente possa oferecer, né? Ou se você está, por exemplo, se posicionando nessa direção, na questão da tecnologia para atender empresas, não somente na área tributária. O que é que tem hoje de tecnologia para atender empresa? A tecnologia
não para, né? O antigo da tecnologia há 6 meses atrás. Uhum. Então, a gente teve tudo muito rápido. Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E a gente tem que buscar, tem que participar de eventos, feiras, treinamentos, estar sempre viajando, né? Participando de eventos fora do Brasil. Então, vamos buscar. Eu estou com uma filha minha, que tem 20 anos, trabalha comigo, quer dizer, jovem, que está também do meu lado, e é massa estar buscando, estudando, aprendendo, ensinando, fazendo essa troca com ela. E estamos trabalhando fortemente com o IA, né, para atender as demandas dos nossos clientes. Porque tem muito cliente, Laura, que muita gente, muito empresário, que nem sabe o que está acontecendo ainda nesse mundo. O que está acontecendo? Tem outros que até sabem o que está acontecendo, mas o advogado resolve, o contador resolve, não está dando muita importância. E aqueles que estão estudando, que estão antenados, que estão acompanhando Laura Figueiredo, que estão buscando esse conhecimento, vão com certeza estarem mais tranquilos daqui a uns dias, né, porque tem o conhecimento. E nós estamos trabalhando fortemente na inteligência artificial para ajudar esses empresários com a gestão da empresa, com como ele avançar amanhã, porque saber o que é que vai acontecer, ninguém tem essa bola de cristal. Mas eu falo a mesma coisa, veja, a inteligência artificial, ela está aqui. Quer você se insira nela ou não, ela está presente no nosso dia a dia. Na verdade, ela já estava presente, às vezes a gente só não se atentava de que a inteligência estava ali, a gente já usava no dia a dia, sem saber que aquilo, de fato, era uma inteligência artificial. Mas essa questão é bem interessante, porque a gente tem aquela discussão, né? A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Eu sei, a minha opinião é que não, ela não substitui, a gente muda a perspectiva de mercado, muda a perspectiva de emprego, né, muda a perspectiva, inclusive, de formação. A China agora está criando faculdades específicas só de inteligência artificial e extinguindo faculdades muito antigas que ele entende que a própria inteligência artificial já pode substituir tranquilamente, né? Por exemplo, marketing, né? E uma faculdade que para nós aqui ainda é bem polêmica a discussão, que é jornalismo. A China está progressivamente extinguindo essas faculdades e colocando a inteligência artificial naquele assunto para desenvolver. Eu realmente não creio que há essa substituição. Obviamente há uma adaptação, como a gente já teve ao longo do mundo, né, da existência do mundo das máquinas, revolução industrial. Então, mas como que você vê que você trabalha com inteligência artificial para dinamizar setores dentro da empresa? As empresas estão fazendo essa substituição e ainda vou acrescentar mais um dado a essa pergunta. O nosso problema de contratação de mão de obra está influenciando para que a gente se transforme mais tecnológico? Está. Eu vejo muitos empresários buscando a inteligência artificial, buscando aprimorar, quer seja através do CRM de vendas, a equipe de vendas, colocando chatbots, colocando essa inteligência a seu favor, né? Vejo muita tendência com relação a isso e eles já sabem que tem que usar, porque hoje nivelou, não tem mais aquela empresa grande, forte, né, que tenha conhecimento, tecnologia diferenciada do pequeno, do que está começando agora. Então, todo mundo está na mesma rodovia, vamos dizer assim, não tem mais diferença de pequeno, grande, ferramenta X, Y, Z, todos têm acesso a essas ferramentas. E o empresário, percebo que ele já está entendendo disso, está buscando essas ferramentas, porque sabe que ela veio para acelerar os processos, né? Então, quem usa inteligência artificial, quem já está antenado usando dentro da sua empresa, vai sair, ter uma velocidade muito maior em tudo que está fazendo. Eu acho que a inteligência artificial, tecnologia dentro da empresa, ela acelera processos. Acelera processos. Né? Então, assim, às vezes a gente não é a substituição do ser humano. Não. Porque sempre tem um ser humano ali por trás, né? A gente tem a aceleração de processos. Então, o operacional ficou mais ágil. E talvez, dependendo da atividade, ele fica até mais assertivo, porque a gente tem uma tecnologia de checagem. E aí eu dando o exemplo do próprio escritório aqui.
A gente não teve, na verdade a gente acabou contratando mais. Como a tecnologia veio dinamizar os procedimentos internos, melhorar a produção de processo judicial, que eu digo, né? A gente precisou de mais gente para suprir, porque a velocidade com que isso acontece, eu preciso de gente para fazer checagem, eu preciso de gente para estar por trás. Então, aqui no escritório, eu digo que a gente acabou contratando mais. E quanto mais tecnologia a gente contrata, mais gente a gente precisa. Agora, é um problema hoje a contratação? Eu estou falando já do meio empresarial, eu percebo que sim. E quando o empresário começa a perceber que tem muita dificuldade em contratar, eu praticamente só trabalho com pessoa jurídica, né, tendo a pessoa física também no tributário, mas a minha maior clientela é na pessoa jurídica. Então, quando eu percebo o seguinte, e aí eu vejo muito esses números, né, tudo que é do financeiro vem para mim, tudo que... Então, eu vejo que ele quer contratar, ele está aumentando o valor da remuneração, né, para ofertar aquele trabalho, mas não está conseguindo suprir. Às vezes por falta de qualificação, às vezes porque as exigências do mercado de trabalho hoje são outras, né? Mas está influenciando. E aí eu acho que a demanda por tecnologia aumenta. Porque quando o empresário fala assim, hoje eu tenho a opção de contratar uma tecnologia. E eu vou tentar ajustar essa tecnologia dentro da minha empresa. Então, essa é a minha percepção hoje. A economia acabou levando também para isso, né? Porque... às vezes você de fato tem uma tecnologia que você produz mais em menos tempo por um custo bem menor, né? Mas aí eu queria ir para uma parte mais financeira da coisa, né? Essas demandas altíssimas, eles estão mudando o preço da tecnologia no mercado, porque eu também venho percebendo muito isso. Logo depois da pandemia, subiu, profissionais de TI era ouro. Para você encontrar, estava muito difícil. Subiu demais. Com a IA, né, com as tecnologias da IA, começou a baixar novamente. Né? Mas, por exemplo, na minha empresa, hoje eu não contrato mais o programador júnior. Sim. Eu contrato o programador júnior que conheça IA, entenda IA e já faça trabalho com IA. Né? Então, o que mudou é mesmo programador júnior, porém ele tem que ter conhecimento de IA. Né? E o valor ficou na média, porque tinha subido demais logo depois da pandemia. Né? Não caiu, mas também não está subindo. E todas as empresas, a nossa empresa, por exemplo, tem que manter aqueles programadores sênior que conhece de todo o processo, que conhece da nossa base, dos clientes, sobre legislação, tributação, que sabe das nossas dores e das dores do cliente. Então, esse profissional, o que é que a gente está fazendo? Está estimulando que eles estudem, que conheçam mais IA, dando essas ferramentas para eles, porque aí o que ele fazia de programação, de digitação, não vai fazer mais. Sim. Quem vai fazer, a IA já vai entregar para ele. Mas toda a ideia, todo o aparato de segurança, porque a gente vê também muita gente usando IA, mas de uma forma aleatória, sem cumprir os requisitos básicos, que é a segurança das informações, para não haver violação, para não haver perda. Né? Então, tudo isso exige de um profissional qualificado. Com a IA, ele ganha velocidade, a gente consegue escalar mais rápido. Eu tenho percebido, né, ainda nesse contexto da empregabilidade, da disponibilidade de profissionais na área de tecnologia, que o Brasil ainda está muito aquém da necessidade. O que eu digo que está muito aquém? Eu acho que ainda culturalmente no Brasil, e aí é estatística, isso aí não é número inventado, é estatística, a gente ainda tem uma busca pelas faculdades tradicionais muito grande. Né? Quando você tem essa busca pelo mesmo, você esquece um lado. E aí falta profissional. Então eu percebo muito isso. E aí quando a gente vai para a concorrência internacional, a gente percebe aí os países extremamente desenvolvidos. E os países extremamente desenvolvidos, eles são extremamente tecnológicos. Então a tecnologia, ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento daquele país. E aí a minha pergunta dentro disso é, você percebe, existe ainda
uma defasagem de profissionais na área de tecnologia. Eu, do meu lado aqui, como tributarista, eu percebo. Porque eu também tenho uma empresa de tecnologia, então também eu sofro dessa demanda que eu preciso do profissional, os profissionais estão lotados de trabalho, de demandas do Brasil todo, internacionalmente, porque hoje a gente não tem fronteira para isso. Mas você percebe dentro da sua empresa que você precisa reter aqueles que você já tem, mas que você tem dificuldade de renovar esses profissionais pela falta mesmo no mercado? Percebo que... E também isso vem da cultura, das escolas que não estão preparando, né? Dando palestra no interior, em alguma cidade do interior, eu percebi o quê? Eu coloquei no agente de IA para que ele me desse informações da cidade, de hotéis, pizzaria, restaurante, e não tinha nada dessa cidade. E aí eu levei isso para todos os alunos. Eu disse, porque vocês não estão trabalhando com inteligência artificial, não estão alimentando a sua cidade com informação. Os empresários não estão colocando as informações dentro da IA. As pesquisas que eram feitas antes no Google, ninguém está fazendo mais, é tudo agora IA. Então, vocês jovens que estão estudando aqui, a própria escola tem que fomentar isso, tem que alimentar isso, para despertar o envolvimento da cidade, o crescimento da cidade, utilizando a inteligência artificial. Eu coloquei outra cidade, um pouco mais próspera, e tinha várias, a IA me deu várias opções. Eu mostrei, o comando é o mesmo. Uma cidade está tecnologicamente avançada, usando inteligência, e outra quase nada. Então, depende de vocês. Sim. E o incentivo para esses jovens, esses profissionais estudarem, porque chega muita gente ainda procurando emprego que nunca usou IA. Imagine. Hoje vou fazer entrevista com candidatos lá para a minha empresa, estou fazendo uma seleção, e um dos requisitos tem que entender, tem que conhecer e me mostrar na prática o que ele conhece de IA. Senão ele não vai ser contratado.